Boa noite, Igreja Batista da Família. Boa noite, Igreja Batista Videira. Boa noite a você que está me acompanhando nesta live. Nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender a sua palavra e que a sua palavra, como diz o Senhor, não volte vazia, mas que de nós podemos assim estar recebendo-a de bom grado e guardando em nossos corações para fazermos assim a vontade do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos pelas bênçãos já recebidas. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor nos concedeste já neste dia. E agora eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, vem, Senhor, nos abençoar através da Tua palavra. Ajuda este que fala contigo, para que eu venha pregar somente a Tua palavra, para a edificação espiritual dos ouvintes e para a salvação da alma daqueles que ainda não arrependeram dos seus pecados. Ó Espírito Santo do Senhor, vai tocando em nossos corações. Obrigado, Pai, e que a mesma mensagem, a mesma palavra que o Senhor me deste, que me quebrantaste, para trazer aos meus amados irmãos e amigos, seja assim, Pai, com o Teu Espírito quebrantando os corações dos ouvintes, para que todos nós sejamos abençoados pela Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Igreja Batista da Família, e boa noite, Igreja Batista Videira. Já vejo que apareceu aqui, mais uma vez, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos nós. Berenice, minha esposa, minha companheira, minha ajudadora, está sempre junto me ajudando. Muito obrigado, minha querida, minha amada esposa. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Colossenses, capítulo 3. Estaremos lendo os versos 5 ao verso 11. E a leitura em si já estará falando conosco. Esse texto fala sobre a exortação à santidade e ao amor fraternal. E hoje nós estamos trabalhando com um tema: vida nova e o novo da vida. Ou seja, vida nova e o novo da vida. Ok? Vamos ler a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versos de 5 a 11. Assim nos diz a palavra: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivias nas trevas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira,
da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, irmãos? Cristo é tudo em todos. Cristo está sobre todas as coisas, sobre nós, e a sua palavra nos ensina como vivermos Cristo em nossas vidas. Nós temos como tema vida nova e o novo da vida. Meus amados, como podemos ter vida nova e o novo da vida? Vejamos o verso 10, nós acabamos de ler. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós podemos colocar aqui, Cristo é tudo em todos. Por isso nós precisamos despojar também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência e de todas as coisas más, porque Cristo é tudo em todos. E se assim é, nós precisamos estar em Cristo para obter a vida nova e o novo da vida. Podemos ter vida nova e o novo da vida ao recebermos o revestimento de Cristo, criado em nós pelo Espírito Santo. O revestimento de Cristo, criado em nós pelo Espírito Santo, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos abrir em Gálatas, pouco atrás. Gálatas, capítulo 2, verso 20. A palavra nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E nós possamos dizer como Paulo: já não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Por isso agora nós temos uma nova vida, um novo viver, depois do novo nascimento em Cristo. Meus amados, desta forma é recriada a imagem de Deus, na qual Adão foi originalmente criado, conforme Gênesis, capítulo 1, verso 27.
Assim nos diz a palavra. Gênesis capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Adão foi criado sem mácula, puro, e tinha uma plena comunhão com Deus. Todos os dias, à tarde, Deus falava com Adão. Deus aconselhou Adão para que ele continuasse nesta vida santa, sem mácula, com Deus. Mas Adão caiu em tentação. E por sermos descendentes de Adão, nós também caímos em tentação. Adão, como eu disse, foi criado puro, sem mácula. Mas, infelizmente, o pecado desfez a imagem perfeita do homem, pois ele foi criado segundo a imagem de Deus, mas o pecado desfez a imagem perfeita gerada no homem. E o que nós podemos ver mais além disso? Hoje, nós temos a nova vida compartilhada por Cristo. E é também chamada de vida eterna, pois recebemos o Espírito Santo como selo da nossa salvação. E nisso nós glorificamos a Deus pelo teu grande amor para conosco, entregando o seu próprio Filho para levar nossos pecados sobre si ali na cruz. Em Jesus nós despimos das vestes velhas e nos vestimos do novo para vivermos a nova vida, conforme o texto lido, Colossenses capítulo 3, verso 10. E vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós em Cristo recebemos o novo nascimento, recebemos a religação com Deus, a vida em que Adão tinha com Deus, agora nós temos através do Filho de Deus, pois fomos religados com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, vida renovada não é resultado apenas de uma experiência de conversão, mas um processo diário que reflete nas diversidades da vida, que repete nas diversas áreas da nossa vida. Ser renovado dia após dia significa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vejamos o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versos 18.
crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Que dia é este? Nós sabemos que fomos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não veio de nós, para que nós não nos vangloriamos. Não veio das obras, mas de Deus, pois fomos salvos por um favor imerecido de Deus. E o que nos diz aqui nas últimas frases? A Ele seja dado glória, assim agora como no dia da eternidade. Que dia é este? Nós sabemos que o Senhor Jesus veio a este mundo, foi morto, levou os nossos pecados sobre si, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, onde está à direita de Deus Pai, aguardando a ordem do Pai para vir e arrebatar a sua igreja. E quando nós vemos aqui, no dia da eternidade, nós sabemos que Deus já nos concedeu a vida eterna e nos selou com o Espírito Santo para essa eternidade. Mas a consumação se dará na volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, onde nós seremos purificados, seremos transformados, e a Bíblia diz que num fechar e abrir de olho, coisa rápida, seremos elevados até a presença do Senhor Jesus nos ares, e lá nós o veremos como Ele é, e nós seremos como Ele é, um corpo glorificado para morar na eternidade. E este dia da eternidade que se fala aqui é o grande dia, a volta do Senhor. E nós estaremos lá, porque o Senhor já pagou um grande preço, um preço muito alto, deu o seu próprio sangue para nos resgatar do pecado. E o Espírito Santo veio para selar esta salvação em cada um que creu e recebeu Jesus Cristo como Salvador. Agora nós estamos no aguardo deste grande dia, a volta do Senhor, o dia da eternidade, onde nós estaremos eternamente na glória com o Senhor. Aleluia! Andando um pouquinho mais para frente, nós podemos observar o seguinte: para usufruir desta renovação, é necessário morrer para a natureza terrena, conforme Colossenses, capítulo 3, o texto que nós lemos, verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desregrado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Nós, com o novo nascimento em Cristo Jesus, agora precisamos estar renovando a cada dia. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. E nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus para
receber este renovo da palavra, para sermos renovados também, cada dia, pela palavra de Deus. Conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme lemos em Pedro. E agora, no verso 5. Meus amados, quais são as características dos crentes carnais? Porque a Bíblia fala sobre os crentes carnais. Quais são as características dos crentes carnais? Eles vivem fora do padrão de Deus. E a Bíblia é o padrão de Deus para conosco. Por isso, é importante lermos e fazer o aplicativo da palavra em nossas vidas a cada dia, a cada minuto, a cada segundo das nossas vidas. Nós não podemos ficar fora do padrão de Deus. Crentes carnais são aqueles que vivem fora do padrão de Deus. Declaram novo nascimento, mas os frutos produzidos não vêm da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Como nos diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1 e 2. Vamos observar aqui o Evangelho de João, capítulo 15, versos 1 e 2. Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dar fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Meus amados, Jesus é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E quem somos nós? Somos os ramos da videira. Se estivermos firmados em Jesus Cristo, daremos muitos frutos. Se não, nós nos tornamos crentes carnais, que não frutificam, porque não provém verdadeiramente da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Observamos que nós somos os ramos desta videira e precisamos dar fruto dia após dia, e bons frutos, e muitos frutos, porque esta é a promessa do Senhor, que aqueles que estão nele darão muitos frutos. Estes ramos da videira verdadeira darão muitos frutos, se estivermos realmente com Cristo e Cristo estiver em nós. Não podemos ser crentes carnais, mas precisamos despir das coisas carnais, das coisas desse mundo, para revestirmos daquilo que Deus nos prometeu pela palavra, a transformação, porque hoje nós somos novo homem, uma nova vida, um novo viver, um viver cristão que agrada a Deus, e nós aprendemos a viver conforme a vontade de Deus através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a base forte, a base para viver, nos fortalecer espiritualmente, fazendo assim a vontade do nosso Deus. Prosseguindo aqui, meus amados,
nós somos os ramos que estão em Jesus, são limpos para produzir mais frutos. E é assim que nós demonstramos que estamos na videira verdadeira. E é assim que nós demonstramos que recebemos o novo. É assim que nós demonstramos que estamos sendo renovados através da palavra que se renova a cada dia. Quando nós estamos arraigados na palavra, nós também estamos renovando a cada dia. Aleluia! A conversão não é reforma religiosa, meus amados, mas mudança radical de vida, conforme Colossenses 3, verso 8 e 9. Olha o que nos diz, só repassando essa leitura. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. E ainda mais, no 9, não mintais, não podemos mentir uns aos outros, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nós vivemos em Cristo para demonstrar a nova vida. Nós fomos revestidos do poder para demonstrar uma vida cristã em ação. E tudo o que fazemos deve estar contido na palavra, para que o nosso testemunho seja verdadeiro. Porque o falso testemunho prova que somos crentes carnais. Mas quando nascemos de novo, e somos zelosos pela palavra, colocamos-a em prática no dia a dia, então todos verão a mudança de vida que Cristo colocou em cada um de nós. E eles se interessarão em vir para Cristo, para obter também esta mudança de vida. Receber o novo, da nova vida. Amém? É assim que precisamos estar no dia a dia. Conclusão. É necessário revestir-se do novo homem, conforme o verso 10 que nós já lemos, mas quero repetir. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meus amados, a imagem de Deus no homem só começa a contar quando se desfaz da velha natureza e dos valores terrenos para se revestir das coisas que são de Deus. Só assim podemos provar que nós vestimos das novas coisas, porque estão em nova vida. Mas se não houver mudança, então ainda estaremos no velho homem, praticando as velhas coisas, todos os pecados.
Porque parece que há cristãos que não vê desta maneira, porque vivem neste mundo cometendo os pecados, não arrepende, não confessa, e isto significa crentes carnais. São pessoas que confessam o novo nascimento, que vivem em Cristo, mas está longe de viver a vontade de Deus. Vive a sua própria vontade. E se nós estamos em Cristo, e é Cristo que vive em nós, a vida que nós vivemos não é mais nossa, é Cristo que vive em nós. Então, precisamos demonstrar mudança de vida no dia a dia. Nós vamos ler mais um texto aqui. A Bíblia é clara. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, bênção e maldição. Isso está no livro de Tiago, capítulo 3, versos 11 e 12. Se verdadeiramente nascemos de novo, estamos em Cristo, somos nova criatura, tudo o que fazemos hoje precisa estar no novo. Precisa ser novo. E a Bíblia renova cada dia. Assim sendo, nós que estamos embasados na Bíblia, precisamos renovar cada dia para melhor. Certo que nós estamos na fonte verdadeira, a fonte que é água viva, que é Jesus Cristo. Nós estamos na videira verdadeira, que é Cristo, para frutificar, dar muitos frutos, e frutos que permanecem. A Bíblia é clara. De uma mesma fonte não pode jorrar a água doce e água salgada, bênção e maldição. Há de ter mudança quando vem para Cristo, porque é um novo nascimento para vivermos uma nova vida. Vida cristã renovada. Vida cristã renovada acontece quando obedecemos a Deus. Por exemplo, o novo nascimento. Em João, no Evangelho de João 3,16, agora para você que está me acompanhando, que ainda não é salvo, que ainda não recebeu a nova vida, que ainda não vive o novo com Cristo. João 3,16, Deus, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obediência em crer para ter a vida eterna. Obediência, obedecer para chegar a Deus, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Obedecer para chegar a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, vem ao Pai, senão por mim. Você quer chegar a Deus? Só se chega através da obediência. Obediência em confessar a Jesus, conforme a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca, se você obedecer ao Senhor, com a tua boca confessar a Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Haja visto que com o coração se crê, através do arrependimento, com o coração se crê para o perdão dos pecados, e com a boca se faz confissão para a salvação. É assim que se nasce de novo. É assim que recebemos vida nova.
e o novo da vida. Você quer nascer de novo e ser salvo por Cristo Jesus, recebendo o novo da vida? Você quer ter vida eterna, chegar a Deus? Confessa Jesus. Assim, é assim que recebemos vida nova e o novo da vida. Nós vamos orar nesse instante. Se você quiser tomar essa decisão, eu quero te ajudar, assim como me ajudaram há muitos anos atrás. Repete essa oração comigo. Senhor Deus, eu sei que sou pecador, mas também sei que Tu enviaste o Teu Filho Jesus para levar meus pecados sobre si ali na cruz. Eu sei que Jesus é o Salvador. E neste momento eu arrependo-me dos meus pecados e o confesso como meu único e suficiente Salvador. Senhor, tem misericórdia de mim. Envia o Teu Espírito para habitar comigo todos os dias da minha vida, porque eu sei que assim o Senhor prometeu. E agora, arrependido estou dos meus pecados e confesso ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. E desde já agradeço por tão grande salvação. Meu amigo, minha amiga, se você fez essa oração, arrependido dos seus pecados, confessando a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação da tua alma, podes crer, você é mais um salvo por Cristo Jesus. Está recebendo agora a nova vida, o novo que vem de Cristo, para viver uma vida que agrada a Deus, deixando toda a vida desregrada para trás e seguindo a partir de hoje Jesus Cristo, se ajustando no padrão da Bíblia, que é a palavra de Deus. Pois a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos orar por nós mesmos e pelo nosso país. Senhor Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra que ora fala conosco. Nos ajuda, Pai, a ser não somente ouvinte, mas praticante da mesma, para que possamos provar que a água que nós bebemos é água viva, fonte que traz a nova vida, que traz o novo. Podemos viver este novo em nossa vida. Pai, muito obrigado pelo Espírito Santo que em nós veio habitar e pela Tua palavra que nos ensina a viver e fazermos a Tua vontade. Perdoa, Senhor, todo e qualquer pecado que queira impedir que as nossas orações cheguem a Ti, que queira impedir o nosso crescimento espiritual e o numérico da Tua igreja. Tem misericórdia desse que fala contigo, tem misericórdia dos meus irmãos que me acompanham nessa live e nos ajuda a vivermos
segundo a tua vontade. E eu oro também pelo nosso país. Nós sabemos que ainda há muitos sofrendo no leito dos hospitais, com a enfermidade, com o vírus, com o Covid-19. E os médicos que estão sofrendo também na luta ali para ajudá-los a sobreviver. E também os enfermeiros. Peço, Senhor, pelos enfermos, tem misericórdia, cura-os. E se alguns deles ainda não receberam Jesus Cristo como Salvador, toca em seus corações, Senhor, com teu Espírito, para que haja arrependimento, para que haja salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Da mesma forma eu peço pelos médicos, pelos enfermeiros. Ó Senhor, toca, quebranta os corações ali, que ainda não receberam Jesus como Salvador, para que eles possam ser quebrantados, arrependidos, e possam confessar os seus pecados, para o perdão dos mesmos, para a salvação das vossas almas. Eu peço pelo governo do nosso país, todos que estão em eminência no governo do nosso país, começar ali pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos senadores, pelos vereadores, pelos ministros, pelos prefeitos estaduais, por todos que estão em eminência no governo desse país. Peço ao Senhor que toca, quebranta os seus corações, para que haja arrependimento dos seus pecados, pela negligência que tem cometido para contigo, Senhor, e para com essa nação. Tem misericórdia deles, quebranta aqueles corações, para que haja arrependimento, para que haja confissão dos seus pecados, para que haja salvação, para que eles sejam justificados para fazer um justo governo, pois ninguém pode fazer um justo governo sem antes ser justificado pelo Senhor. Clamo pela tua misericórdia sobre estes que estão governando o nosso país. Tem misericórdia da nossa pátria, Senhor. Salve a nossa pátria. E não só estes que estão em eminência no governo deste país, mas todos os brasileiros. Abençoa, Senhor, os missionários que estão pregando a tua palavra em terras longínquas. Abençoa nós aqui, missionários locais. Reveste-nos do teu poder e nos eleva às pessoas que ainda precisam conhecer a verdade para que por ela sejam libertos. Para as pessoas que precisam da salvação em Cristo, que precisam ser acrescentados à igreja do Senhor. Tem misericórdia deste que fala contigo, dos meus amados irmãos, de todos os missionários, e nos guia segundo a tua vontade, segundo o teu poder, Pai, para que possamos estar alcançando as almas que ainda serão salvas e acrescentadas à igreja do Senhor. Muito obrigado pela tua presença contínua em nossas vidas, através do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado por esses que me acompanham nesta live. Muito obrigado pelos amados irmãos e amigos que juntos estamos na casa do Senhor, todos os dias que abrem as portas ali
das igrejas locais. Ó Pai, que esta união seja perfeita de uns para com os outros, porque ela advém do Senhor verticalmente, e nos ajuda, Pai, horizontalmente, que tenhamos sempre esta plena comunhão uns com os outros. Nos ajuda, Pai, nos fortalece espiritualmente. Aviva a tua igreja, Senhor, através da tua palavra, tocando em nossos corações, quebrantando para a obediência, porque só assim pode advir o avivamento da tua igreja, pela palavra, pela oração, pela plena comunhão com o Senhor e uns com os outros. Desperta-nos, Senhor, para esta vida, esta nova vida, o novo viver, que possamos viver semelhante aos membros da igreja primitiva, aqueles amados irmãos que incansavelmente pregavam o evangelho, aqueles amados irmãos que incessantemente oravam pelos enfermos e pregavam o evangelho da salvação, e muitas almas se rendiam ao Senhor, e muitas pessoas eram curadas. Reveste, Senhor, a tua igreja do teu poder, para que nós possamos gozar estas bênçãos no dia a dia. Quando abrirmos a boca a orar por um enfermo, que ele seja curado. Quando abrirmos a boca para evangelizar uma pessoa, que ela seja salva em nome de Jesus. Graças te damos pelas bênçãos recebidas, Senhor, e pelas que estamos recebendo agora, e pelas que ainda receberemos, porque acreditamos que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus abençoador. E assim que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixo aqui meu forte abraço. Tenhamos um bom final de semana, e cada qual na tua igreja local, louvando a este Deus Todo-Poderoso. Amém? Nesta plena comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus nos ajude a ser sempre unidos nesta obra redentora, alcançando almas que sejam acrescentadas à igreja do Senhor. Amém? Tenha uma boa noite, um sono reparador. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continua conosco. Amém?